Bom dia, pessoal. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, uma quinta-feira. Eu espero que estejam todos bem e que fiquem melhor ainda depois de sermos abençoados por essa palavra que a gente vai ler hoje. E ela está lá em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos começar aqui na parte final do versículo 9 e daí um pouquinho no versículo 10, daí nós vamos para frente, é onde eu quero falar realmente para vocês hoje. Mas aqui, vamos começar no 9. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que sabedoria e inteligência espiritual? Para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aqui nós vemos a importância da gente estar todo dia observando isso aqui, caprichando, né? Com relação à sabedoria e inteligência espiritual. Lembra que nós conversamos a respeito do crente burro, que faz o sacrifício de tolo, que a Bíblia fala? O cara pega e faz tudo pela metade. Até vai na igreja e tenta orar e tenta se dizer evangélico e tal, mas faz tudo o contrário. Não colhe fruto nenhum, né? É complicado. O sacrifício de tolo é uma coisa muito triste, porque você vê que o sujeito às vezes não está agindo dolosamente, né? Ele está tentando buscar, mas é como aquela semente que caiu na beira do caminho e o passarinho pegou, né? Ou que começou a dar fruto e veio o sol e secou. É muito complicado isso aí. Ou nasceu e dentro do lado nasceu um espinheiro e sufocou ela. É bem complicado, mas nós vamos continuar lendo e continuar tentando fazer o que é certo, ok? Vejam que coisa mais linda. Isso aqui é um poema. Colossenses 1, no versículo 13, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pausa aqui. Nós temos que reconhecer que o que a gente fazia, do jeito que a gente vivia, e aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, em grande parte era coisa errada. E que a gente andava errado e que a gente era ruim. Nós continuamos sendo, em boa parte, ruins, mas tentamos melhorar. Nós temos que reconhecer, em primeiro lugar, que Jesus nos tirou da potestade das trevas, ok? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. No sangue de Jesus é que nós temos o perdão dos nossos pecados antigos. Então, ok, reconheci que eu era pecador, errado, e que só no sangue de Jesus eu tenho a remissão dos pecados. Muito bem. Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível. Olha que poema, gente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Vejam bem, aqui, só nesse texto aqui, vocês arrumam coisa para vocês pensarem e pesquisarem durante uma semana, mais ou menos. Então tá, entendemos que nós éramos pecadores e que só no sangue de Jesus a gente fez as pazes com Deus. Temos a redenção pelos nossos pecados, ok. Os pecados passados, tá? A gente não tem o direito de continuar pecando. O pecado tem que se tornar um acidente na nossa vida. Jesus é a imagem de Deus invisível e é o primogênito de toda a criação. Vocês já viram falar que Jesus era o Filho unigênito do Pai? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que só existe filho unigênito quando é um filho só. E só existe filho primogênito quando ele tem muitos irmãos e ele é o mais velho. Não é assim?
Então, se hoje ele é o primogênito, tá, de toda a criação, então ele puxou a fila. E Deus deseja ver um monte de cristãos, um monte de gente como Jesus, tá? Imitadores de Jesus, tentando ser como Jesus era e como Jesus é. E esse que é o nosso desafio hoje, em tentar ser como Jesus. Essa é a missão da nossa vida, tentar ser como Jesus. Agora vejam, foram criadas todas as coisas nele, por ele, para ele. E aí aqui que eu chamo a atenção de vocês das coisas visíveis e invisíveis. Ó, tronos. Vocês podem pensar em tronos aqui na Terra, né? Reinos. Dominações também. Principados e potestades. Tá? Então você tem tronos, dominações, principados e potestades na Terra, nas coisas visíveis. Tem tronos, dominações, principados e potestades. Que ele está falando coisas visíveis e coisas invisíveis. E ele fala que todas as coisas subsistem por Jesus. Tá? Nada do que foi criado sem ele. Para ele tudo se fez. Tá? E vejam que coisa mais maravilhosa vocês pensarem no mistério do universo. Agora o pessoal está desenvolvendo, ou já desenvolveram, os computadores quânticos. Isso vai ser uma bênção e um problema, porque ele faz as operações, os cálculos e as projeções muitas vezes mais rápido do que o computador normal. Tá? Então imagine, se nós já estamos chegando longe hoje em dia, vocês vejam aonde que a gente vai chegar, porque todo planejamento de motores, naves espaciais, a dessalinização de água do mar, produção de alimentos, cura de várias doenças, tudo isso vai ser desenvolvido daqui para frente de uma forma muito mais rápida do que foi para trás, né? A ciência se tornando cada vez mais desenvolvida e mais rápida, né? Então, isso vai ser uma bênção na história da humanidade ou vai decretar o nosso fim, não é assim? Mas isso é indiferente para nós, porque Deus conhece todas essas coisas, né? E Deus é imutável e Jesus é imutável. Aconteça o que acontecer, as coisas não vão mudar, elas vão acontecer como está selado na Bíblia, né? A Bíblia previu tudo isso. E a nós cumpre vivermos de forma como Jesus viveu, e a cada dia procurar melhorar um pouquinho, né? A cada dia um pouquinho melhor, como a gente diz aqui. Porque se Jesus estava antes de todas as coisas e tudo foi feito por ele, as coisas se sustentam nele, tudo que for contra Jesus tende a desaparecer com o tempo. Ah, mas o mundo está indo, o mundo jaz no maligno. Tudo bem, né? Por quê? Porque o sentimento humano é mau. Então, foi introduzido na história da humanidade a maldade, né? Ela faz parte do nosso coração e quando a gente se distrai, a coisa toma conta. Mas para nós que conhecemos essa verdade, nós temos que a cada dia louvar a Deus, agradar a Deus, buscar conhecer a sua palavra e buscar agir conforme a sua palavra, agir como Jesus. E por que Jesus agiu assim? Sustentam-se todas as coisas. E só nele nós temos a redenção dos nossos pecados passados e dos acidentais que a gente porventura cometer no futuro. E só nele nós temos um caminho, uma verdade e a vida. Entenderam? Depois que a gente morrer, a gente vai com ele. Se é que a gente não vai ser arrebatado e ir com ele em vida, como alguns foram. Mas se as coisas acontecerem como a gente planeja, um dia nós vamos deixar essa vida e vamos com ele. Tá? E estaremos com ele. Por isso que é legal viver como ele viveu, semear as coisas direitinho, para quando você cessar seu tempo aqui na Terra, você ter quem venha te buscar e quem venha te levar para um lugar melhor. Que essa é a nossa esperança. Né? Essa é a nossa. Tudo pelo que nós trabalhamos aqui. Vejam bem, eu sempre falo aqui: ninguém é impedido de aproveitar as coisas boas aqui desse mundo. Não. Você só é impedido de pecar, de fazer o que não é para fazer conforme está na Bíblia. O resto, meu amigo, você pode comer, você pode beber, você pode viajar, você pode aproveitar as coisas, você pode namorar, você pode casar, você pode ter filhos, pode ter netos, pode comprar as coisas boas, desde que sejam com o seu trabalho e de forma honesta. Tudo é lícito, tá?
Tudo é lícito, tem que ver o que é conveniente também disso aí, né? Então a gente tem que aproveitar, mas a gente tem que viver como Jesus viveu, a cada dia, procurando se desenvolver um pouquinho. Essa palavra de hoje é um poema que quando a gente lê, a gente começa a sentir o coração queimar. Quando você fala da pessoa de Jesus desse jeito aqui, Paulo deveria ter queimado seu coração quando escreveu isso aqui, né? Jesus, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que é nos céus e na terra. Nos céus, tá? Nós enxergamos esse céu azul aqui com as nuvens. Nos céus. Nos céus. O céu azul, o céu espaço, universo, e o céu espiritual. Nos céus, tá? Principados, potestades, tronos. Ele é antes de todas as coisas, lembra lá? Ele estava com Deus quando Deus fez as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nós subsistimos por ele. Nosso fôlego de vida vem dele a cada dia. Então vamos caprichar. A cada dia vamos estar olhando aqui na palavra de Deus o que ele fala, o que ele nos orienta, tá? E a gente pode a cada dia estar fazendo alguma coisinha para semear alguma coisa para uma boa colheita no futuro, como a gente falou ontem, e para a gente também depositar no nosso banco celestial, para a gente ter o que sacar depois que a gente se for dessa vida. Ok? Deus abençoe você, a tua casa, tenha um excelente dia por aí.